Nós vamos assim agradecendo ao Mestre Jesus pela oportunidade de estudo que nós temos mais uma vez nessa noite. Nosso convidado especial, André Luiz, aqui entrando na nossa casa, estudando conosco, dividindo as suas impressões, descobertas. Que nós possamos apreciar cada uma dessas palavras, Senhor, e aplicá-las na nossa vida. E assim nós vamos acompanhando a Fabi, que faz a prece inicial dessa noite com nós. Senhor Jesus, que grande privilégio estarmos reunidas hoje em seu nome para fazer esse estudo, que esse estudo seja mais uma luz para nos inspirar e nos guiar nessa caminhada diária da nossa reforma íntima, que a gente sempre tenha coragem e força para trabalhar as nossas dificuldades, para que essa luz possa nos ajudar e ajudar a todos ao nosso redor, e que a espiritualidade sempre encontre caminhos que acessem o nosso coração, lembrando que o amor e a caridade são as melhores expressões das nossas atitudes e as que mais se assemelham ao caminho que nosso Mestre Jesus percorreu, nos dando o exemplo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, quando eu estava preparando o estudo dessa noite, adivinha o que eu pensei, né? Na importância do pensamento de novo. Esse livro vai, mexe, remexe, vira, vai, volta e fala sempre para a gente a importância do nosso controle mental, a importância do nosso controle emocional, né? Então, isso como profilaxia mesmo. A gente está vendo, no caso do Fernando, o André, o que ele está vendo, o que o pensamento, as emoções desenfreadas, disciplinadas, o mal que isso causa, tanto para nós, quanto no ambiente, né? Então, algumas coisas interessantes que me chamaram a atenção. Primeiro, é a gente ver que o Aniceto ajuda o André, aí dando essa doação magnética, e de repente o André tem uma visão de raio-x. Assim que o Aniceto tira a mão do André, ele perde aquela potencialidade. E aí a primeira coisa que vem na minha cabeça é, puxa vida, qual será a nossa potencialidade? Já imaginou? Porque o Aniceto é, sim, sem dúvida, um espírito muito evoluído, né? Tá aí como responsável de trabalhos na Terra, mas dentro da escalada evolutiva ele não tem a mesma perfeição de Jesus, né? Então a nossa potencialidade, aquilo que a gente enxerga como a realidade, é sempre proporcional ao nosso grau evolutivo, né? Então aquela história de que não dá para tirar água de pedra, né? Que alguém que não aprendeu a falar chinês não vai conseguir falar chinês. Então, a gente precisa estudar, nos melhorar, porque nos melhorando a gente vai ter chance de ter uma potencialidade, a gente vai ter chance de atingir objetivos muito maiores, né? E outra coisa que eu fiquei pensando é, de novo, com a nossa cegueira limitada, a gente não tem consciência da ajuda contínua que a gente recebe o tempo inteiro, né? Então a gente muitas vezes age como crianças mimadas, como rebeldes, questionando por que é assim, brigando com Deus, brigando com a vida, azedando a nossa vida, azedando a vida dos outros, sem enxergar a ajuda que a gente está recebendo. A gente vê que esse Fernando, ele não é um espírito evoluído, né? Ele fez muita coisa errada, tanto é que ele desequilibrou todo o corpo dele, né? O acompanhamento espiritual dele, as testemunhas espirituais que a gente vai ver aí são diabólicas, né? Como o André usa. Então, a gente pensar nisso,
de prestar atenção de quais são as bênçãos, quais são os presentes que a gente tem em toda a nossa vida e apreciar isso e agradecer a Deus. Então a gente ser menos egoísta, menos orgulhoso, né? Mais humilde, de verdade, não humilde do tipo, eu sou coitadinha, né? Eu sofri muito, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Não é essa humildade que eu tô falando. Humildade de agradecer, de apreciar as coisas boas que Deus coloca na nossa vida, sejam pessoas, sejam livros, seja essa doutrina espírita, que dá fé, que consola, que esclarece, né? Para que a gente consiga se transformar. A outra coisa que me veio na cabeça foi: o que será que o Vicente viu? Né? Porque cada um vai ver de acordo com a sua potencialidade. Então é aquela coisa, né? Como a gente já comentou, esse livro aqui, todas nós já tínhamos lido. Não é a primeira vez que a gente está lendo, mas eu tenho certeza que a gente está enxergando coisas diferentes do que a gente enxergou na primeira vez que a gente leu. Porque hoje nós somos pessoas diferentes do que nós fomos há 1 ano atrás, há 2, há 5, há 10, há 20. Né? Então, o nível de raio-x, a habilidade que o André teve de enxergar mais graças ao poder magnético que foi dado a ele pelo Aniceto, não deu o mesmo efeito que deve ter tido no Vicente. Assim como esse estudo não tem o mesmo efeito para cada uma de nós. Por quê? Porque o crescimento é pessoal e intransferível. O aproveitamento é pessoal e intransferível. A gente pode vir na aula e estar com a cabeça pensando no que eu tenho que fazer amanhã, na roupa que eu não lavei, na briga que eu tive. Não adiantou nada, né? Então a gente perdeu tempo, mas principalmente a gente desperdiçou o tempo precioso do plano espiritual superior. Né? Outra coisa, a gente vê que nesse momento do desencarne, a gente vê encarnados e desencarnados. E não é só na hora do desencarne, é todo o tempo. A gente nunca tá sozinho. Então, vou repetir, a gente nunca tá sozinho. A gente não tá sozinho agora. A gente não tá sozinho em momentos bons, a gente não tá sozinho em momentos ruins. Nós vamos estar sempre acompanhados por aqueles espíritos que a gente quiser ter a companhia. Então, a importância do poder da prece. Né? A prece, nesse caso, feita pela mãe do moribundo. Não é ele não sabia nem rezar. Apesar dela ter ensinado para ele não sabia. E aí a gente vê de novo a semelhança, né, desse Fernando com o André Luiz, dessa mãe com a mãe do André Luiz. Essa mãe que não tem nome também, né? É só mãe. Exatamente como a mãe do André Luiz. Então, a ajuda veio sem o merecimento específico de André Luiz. A gente vê que o ministro Clarencio, no nosso lar, ele vem acompanhando o André no umbral, até o André estar pronto para fazer a prece e ser recolhido. Ele estava lá o tempo inteiro, a mãe também. Né? Nesse caso, a gente vê que o Fernando está com a mãe por perto, apesar de não ter consciência do que está acontecendo, mas o amor dessa mãe, o amor puro, o amor verdadeiro, e eu estou falando amor de mãe porque é o que está aqui, mas pode ser qualquer amor verdadeiro, pode ser amor de filho, pode ser amor de irmão, de pai, de neto, de bisneto, de vô, de vó, de tio, porque a gente sabe que nós como família espiritual, a gente não tem a mesma regra hierárquica da família consanguínea. Né? O amor que une nós, muitas vezes nem está aí marcado pelo mesmo sobrenome. Mas o poder desse amor modifica a situação do ambiente e ajuda o filho, mesmo sem ele ter consciência e merecimento. Né? Aí, bem, o que? O amor de Deus. A gente não esquecer isso, né? E a gente sabe algumas histórias, como a gente já viu no Irmão X, né? Naquelas crônicas além túmulo, ele contando, por exemplo, do caso da pessoa que tinha que ter perdido o braço, né? Mas ele foi um homem bom, trabalhador, bom pai de família, em vez de perder o braço, perdeu o dedo, né?
Então, muitas vezes a gente veio para ter uma situação muito mais difícil, muito mais pesada do que a gente está carregando, né? Por quê? Porque a gente está colhendo aquilo que a gente fez. Então não adianta a gente achar que a gente é bonzinho, que nessa vida a gente não fez nada de mal para ninguém. Não, 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 não. Por quê? Porque a gente traz uma bagagem junto conosco que está impregnada no nosso perispírito, que tá aqui na nossa mente. E é isso que faz a lei de ação e reação acontecer. Mas a benevolência de Deus faz o quê? Ela diz: todo o amor que a gente faz, toda a prece tem a sua asa, sua ação, o seu resultado positivo, né? Aí outra coisa, a prece usada para o bem. Nesse momento da desencarnação, a gente vê vários familiares aí numa atitude ansiosa, agitada, né? Porque o Fernando estava no processo de desencarne e eles criam esses fios acinzentados, prendendo o espírito do Fernando ao corpo, quando ele já tinha que ir embora, né? Então aí, de novo, a importância do nosso pensamento. E aí o Aniceto ainda fala uma coisa mais interessante aqui. Quando ele dá uma olhada, né, ele passa o raio-x dele no corpo do Fernando e tá vendo que o corpo já foi, não tem mais nada que eles, espíritos, possam fazer para tentar reavivar, trazer de volta a vida, né, naquele corpo, fluido vital, fazer algum tipo de doação. Mas por causa da indisciplina, olha só, por causa da indisciplina do Fernando, o negócio já estava virado. O Fernando, e além de tudo, além de estar virado, o Fernando não conseguia fazer o espírito dele se desligar do corpo. Por quê? Porque ele nunca conseguiu controlar os pensamentos e as emoções, né? Então, eu acho que é pra gente parar e pensar assim, não quer dizer que a gente tem que botar uma máscara e fingir que tá tudo bem o tempo inteiro, porque isso não é verdadeiro, isso não é real, né? O ensinamento que a gente está vendo aqui é de transformação interior, é de aceitação, é de resignação, é de paz, é dessa disciplina do que a gente está sentindo, porque não adianta eu colocar uma máscara de que eu sou boazinha se dentro de mim eu sou um vulcão em ebulição. Porque aí é só questão de tempo que esse vulcão entra em erupção, né? E essa inabilidade que eu possa ter em relação a administrar os meus sentimentos, isso vai me atrapalhar não só aqui na Terra, enquanto encarnado, mas na hora do desencarne e depois do desencarne. Por quê? Porque ele fala que o Fernando, ele tem um estado de incompreensão. Ele é um adulto, talvez tenha aí títulos, talvez tenha diplomas, a gente não sabe, ninguém fala isso, a gente não sabe direito os detalhes dele, onde é que ele mora, se ele era rico, se ele era pobre, se ele era branco, se ele era preto, se ele era professor, ou se ele era faxineiro, ou se ele era engenheiro, a gente não sabe. Mas o ponto é, esse estado de incompreensão não é um lado acadêmico, é o lado moral. Ele vai continuar preso ao sentimento, ao sofrimento físico. Então a gente para mais um pouco. Quantas vezes a gente para no tempo e fica preso àquele sentimento, àquele sofrimento que aconteceu há 1 ano, 5 anos, 10 anos. Não, mas você me falou isso, mas há 10 anos atrás isso aconteceu. A gente esquece de todo o resto, né? De novo, isso é o quê? É orgulho, é egoísmo, é imaturidade da nossa parte. Como ele fala aqui, lacuna mental, né? Então, a importância da gente vigiar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos vão construir os nossos valores. Nesse caso, ele fala uma coisa muito pesada. Ele desprezou a oportunidade. Ele desprezou os valores que ele teve. Valores o quê? Tudo, família, os ensinamentos que ele recebeu da mãe.
E aí a mãe está querendo ajudar, continua querendo ajudar, ela claramente se sente aí corresponsável pelo estágio que ele se encontra, né, o estágio mental, moral. E aí os mentores dela falam assim, mas você não pode continuar ajudando ele, você pode ajudar agora nesse desencarne, mas você não pode ficar tomando conta dele, porque senão ele não vai crescer. Olha só, a importância da gente falar, chega, né? Então não significa a gente brigar, significa a gente só entender a limitação do outro e entender que é isso. E aí ela continua ajudando, continua vibrando, mas o mentor fala, pelo seu próprio bem, não é só pelo bem dele, é pelo seu, para você não se desequilibrar. Porque às vezes a gente tá querendo tanto ajudar o outro, mudar o outro e fazer com que o outro enxergue coisas que ele não consegue, que a gente se desequilibra. Dentro da nossa limitação, da nossa escala evolutiva, que ainda é muito limitada, né? Mas a gente vê, pela bondade da mãe, pelo esforço da mãe, apesar dele não merecer um lugar muito bom, então quer dizer, não é que ele pode ir para um hospital, ele pode ir para o nosso lar, não, porque ele não tem evolução moral para isso. Mas pelo menos ele vai ser levado para um lugar menos pior. E aí a gente percebe uma outra coisa, que dentro do umbral, do inferninho, que a gente escutava desde Dante Alighieri, né? Que não é um lugar geográfico, mas é um lugar mental, porque muitas vezes a gente se coloca nesse umbral, estando aqui na Terra, encarnado, né? Quando a gente muda de humor de uma hora para outra e tá feliz e na outra hora a gente tá brigando, bravo, a gente tá nesse inferno interior, né? A gente vê aqui que ele fala que pelo merecimento da mãe, pelas preces da mãe, pela ajuda da mãe, ele vai ser levado, claro, para um lugar onde ele vai ter que resgatar as coisas erradas que ele fez, ele vai ter que aprender a lição por ele mesmo para aprender a valorizar a oportunidade que ele teve e não soube aproveitar, mas não é um umbral tão ruim. Por quê? Porque não vai ter espíritos assim tão malévolos. Não tem espíritos ignorantes, mas não criaturas tão ruins que pudessem fazer tão mal para ele, né? Então a gente lembrar a importância da prece, rezar pelos encarnados, rezar pelo desencarnado, rezar por aqueles que estão partindo, porque a gente não sabe qual é a situação espiritual dele e a gente não tem ideia do que aquela prece pode fazer para modificar o estado que aquela pessoa vai estar. No caso, nesse caso especificamente, como foi também no caso de André Luiz, a prece dessa pessoa que amava o moribundo, né? No caso do André Luiz, a mãe dele, no caso aí do Fernando, a mãe dele também, conseguiu mudar a realidade, a qualidade da experiência espiritual que ele teria passando, né? Bom, a gente está vendo aí que nesse caso o Fernando está recebendo a ajuda de um médico, de um mentor, não é um ministro, como no caso de Clarencio, mas ele está aí com o suporte que ele necessita na hora da transição. Tanto é que ele não vai embora sozinho. Olha que coisa bacana isso. Apesar dele não ter merecimento, ele não é deixado a Deus dará, né? Ele é levado com carinho, com reconforto, pelos familiares, mas também pelo médico. No caso do André Luiz, ele aí estando amparado pela mãe dele, pelo ministro Clarencio aí no momento da necessidade, né? E aí aparece de novo aquela situação que a gente já viu várias vezes em momentos de morte, que o moribundo está quase indo embora e de repente ele tem uma súbita melhora e aí pior e vai. Por quê? E aí ele explica isso nesse caso. Por causa desses fios que a gente cria com o nosso pensamento no momento de angústia, de inquietação, de agitação, de nervosismo, no momento da morte. Às vezes a gente pensa, puxa, eu não falei, eu não fiz. Eu não quero que ele vá, eu tô com medo. Isso tudo, pensamento em ação.
mas não uma prece positiva, não uma prece que acalma, né? Então são fios que a gente está aprendendo, né, como teias de aranha, né? Aquele espírito ao corpo que já não tem mais nada para dar. Aí o que eles fazem? Os espíritos eles dão uma melhorada no moribundo. Para quê? Para que a família se desligue e comece a falar de outras coisas. Para quê? Para que eles possam cuidar do desenlace, do desligamento do corpo. Esse desligamento que tem que acontecer célula por célula. E aí ele descreve, inclusive, que começa do pé até a cabeça. E é interessante porque a gente já viu, e a gente vai ver no livro dos Missionários da Luz, que a glândula pineal fica aqui no centro do cérebro, que é aqui que está a mente, aqui que está ligado o espírito, né? Mas o espírito se encaixa com o corpo através do perispírito como se fosse um molde. Um molde que nem uma mascarazinha de biscoito. Então é necessário haver esse desenlace, esse desligamento no corpo inteiro, né? Então, e outra coisa a gente vê que essa transfusão magnética é um passe. O passe que nem a gente recebe no momento de uma prece, que a gente chama um passe espiritual. Por isso que muitas vezes quando a gente faz a prece, a gente termina a prece mais tranquilo. O passe que a gente recebe dentro do centro, que tem a doação magnética do encarnado, né? Além da ajuda espiritual. E o passe que está sendo feito aí pelo espírito direto, né, no encarnado. Sem intervenção, né, como se fosse uma prece mesmo. Bom, aí outra coisa que é interessante é a gente ver que a proteção da mãe, a prece da mãe, consegue proteger esse quarto onde o Fernando está, a um ponto que espíritos diabólicos não conseguem entrar. Olha só que bacana isso. Isso aí a gente vê dentro do nosso lar, com a proteção que é dada através do Evangelho no Lar. Quando a gente faz um Evangelho no Lar disciplinado, quando a gente tem uma conduta moral disciplinada, quando a gente está realmente interessado em acertar, em fazer o bem, e a gente se esforça, não é só a vontade, é a vontade e a ação, e a disciplina. A gente vai proteger a nossa casa também. A gente vai trazer para dentro aquelas testemunhas que a gente quiser, sempre, né? Então, naquele caso, a gente vê esses dois espíritos que estão lá falando, e aí, cadê ele? A gente está esperando por ele. Por quê? Porque eles eram a companhia, eles eram as companhias que o Fernando cultivava enquanto ele estava vivendo a vida dele, né? Nada mais natural de que esses mesmos espíritos tivessem a expectativa de continuar cultivando a mesma amizade com ele, né? E aí, pela prece, eles não conseguem entrar na sala. E só pelo olhar do Aniceto, eles vão embora. Olha só a importância do nosso poder moral, né? Da nossa conduta. O Aniceto não teve que falar nada. Ele só olhou e bastou para outra pessoa sair, né? E aí, para terminar o capítulo, as considerações finais que mexeram tanto comigo, né? E que o Aniceto lembra que isso já foi dito há 2000 anos atrás, que a gente vê aí Paulo de Tarso falando no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, né? Que cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. Cada criatura cultiva as afeições que prefere. Então, se eu quiser ver coisa boa, eu vou ver coisa boa. Se eu quiser ver coisa ruim, eu vou ver coisa ruim. Se eu quiser andar só ver problema, eu só vou ver problema. Se eu quiser ficar infeliz, eu vou ficar infeliz. Se eu quiser cultivar coisas boas, flores, na mesma rosa, eu consigo ver a flor ou eu consigo enxergar o espinho, né? Nesse caso, o Fernando, ele estimava esses companheiros que ele chama de dissegrados, desequilibrados. Então, a gente ter essa consciência, antes da gente dormir, a gente pensar, quem será que está no meu lado? Porque a gente vai ver nos Missionários da Luz que os espíritos ficam do nosso lado na cama, esperando a gente. A gente vai dormir, eles ficam lá do lado, eles não ficam fora do quarto.
Quem será que está no meu quarto, junto comigo? Ou do lado de fora da janela, me esperando sair de casa? A gente lembrar Paulo de Tarso falando dessa grande nuvem de testemunhas que nos acompanha, que vê em todos os nossos atos, que nos conhecem talvez melhor do que nós, que conhecem as nossas máscaras, que conhecem os nossos sentimentos, e fala assim, essa Ana fica falando que é boazinha, olha só o que ela está fazendo agora, que ninguém está olhando, né? Isso é o nosso poder moral ou não, né? E aí ele continua, cada um, pois, tem um séquito invisível, quer dizer, tem um conjunto de espíritos a que se devota na Terra. Da mesma forma que a gente tem os nossos amigos encarnados, a gente tem os nossos amigos desencarnados. Mais tarde, quando a coletividade, quer dizer, quando nós aprendermos a grandeza das lições evangélicas, quando a gente entender aí a profundidade dessa lição das testemunhas espirituais, né? Todo homem terá cuidado na escolha das suas testemunhas. E, de novo, como é que eu escolho essas minhas testemunhas? Através da qualidade do meu pensamento, através da qualidade do meu sentimento, através da qualidade das minhas ações, né? Então, hoje eu acabei falando muito mais do que eu costumo falar. Esse capítulo tem muito conteúdo, então eu vou parar por aqui. A gente tem mais uns 5 minutinhos para comentar. Quem quer comentar? Ana, Oi. a questão do pensamento, a questão da sintonia, né? A gente está estudando no grupo da família o livro do Emmanuel, né? Pensamento e Vida. Uhum. O pensamento é um livro muito, muito forte, né? É muito. E Cris está cortando. esse livro, ele é um livro que ele é um livro estudado no mundo espiritual antes, por alguns desencarnados, antes, né, de encarnar. Claro, né, que a versão lá do mundo espiritual não deve ser a mesma que nos é dada, né, mas... Talvez a profundidade das lições, né, a qualidade dos porque expositores. Não vamos, né, a gente melhor que nós. a gente está meio que limitado pelo nosso corpo material, mas é assim, é aquela coisa que a gente está todo dia, levantar, né, todo dia de manhã, na nossa oração, vigiar, né, a questão do pensamento, das companhias. E realmente, a gente é imperfeito, não é fácil mudar um condicionamento que a gente vem repetindo por sabe lá quantas encarnações, né? Mas é aquele esforço, né, diário. Eu me pego assim, e na questão você vê as emoções fortes, né? Quando você fica frustrado com o SAMP, sente aquela energia forte, aquilo ali já abala até o nosso corpo físico. Tanto é que muitas vezes a gente, quando tá muito triste, a gente fica doente. Ou fica com dor de barriga, ou fica com dor de cabeça, ou fica com dor não sei aonde. Por quê? Porque a gente baixa o padrão. A gente se envenena, né? E assim, o que ajuda, muitas vezes eu ajudo, eu penso assim, então tá, tudo isso faz mal. Imagine como seria a nossa vida se toda essa energia que a gente tem, do pensamento, das emoções, a gente direcionado para o lado bom. Uhum. E muita gente pode achar que isso pode ser alienação, pode ser hipocrisia. Não, isso é inteligência emocional. Então, olha só, isso é importante a gente pensar. Não é que eu tô fingindo que eu tô bem. O ponto não é fingir. Não. Não adianta, né? O ponto é eu tentar integrar dentro de mim uma atitude mental positiva. Porque em qualquer situação, a gente vai conseguir ver um lado bom e um lado ruim. A gente vê aquela história lá de Jesus quando vê o cachorro morto, todos os discípulos pensando, nossa, que coisa horrorosa. Ele fala, olha como o dente do cachorro era bonito. Então a gente prestar atenção. Mas é mesmo, não é fingir que tá tudo bom, não é isso. Não é a gente dar uma de poliana, não é ser poliana.
O ponto aqui é a gente saber apreciar as dádivas, as bênçãos que são colocadas na nossa vida. E a gente ficar feliz por elas, porque muitas vezes a gente nem merecia aquilo. É um acréscimo do amor divino que está sendo dado para nós. Porque a gente pode ter certeza que se a gente fosse fazer pelo nosso merecimento, a gente teria muito menos ajuda do que a gente tem. Verdade. Alguém mais quer comentar? Mais um minutinho? É verdade, eu concordo muito com o que Cris disse. A questão não é você querer fingir, é que às vezes você está realmente tentando, né? Às vezes já aconteceu comigo de eu ter esse sentimento, assim, parece que o mundo está desabando, acontecendo um monte de coisa e para as outras pessoas para fora, e até dentro de casa, a gente, assim, eu tentava não pensar, não dar tanta importância ao problema, mas ao mesmo tempo eu ficava pensando, será que eu estou sendo falsa? Será que eu estou tentando expor uma coisa que não está dentro de mim? Mas, assim, na verdade, eu estava procurando esquecer aquilo, tirar a importância, tirar aquele foco, né, para não atrair, para não tornar o problema pior, e na tentativa de dar aos outros mais do que o melhor, digamos assim, né? Porque, assim, se você for passar para todo mundo toda a negatividade que você, assim, às vezes que você gera por causa de um problema seu, é pior, que você tá dando a eles negatividade, energia negativa. Por mais que você esteja com um problema, eu acho que você sempre tem que dar o melhor às pessoas, sempre tem que tentar dar o melhor de você aos outros, assim, sempre mostrar o seu sorriso. E às vezes o problema aconteceu uma semana atrás, 2 meses atrás, e ficou naquele momento, e a gente... Então, naquele momento, você tem razão para ficar triste. Mas não significa que a gente não deva, a gente sentir o que a gente sente. A gente tem que sentir o que a gente sente. Mas a partir do momento que eu carrego essa tristeza, essa revolta, essa amargura durante semanas, meses, eu tenho que entender que eu tô bebendo veneno todo dia. Eu tô fazendo mal para mim. Então não é pelo outro. Não é pela Daisy, né? Porque a Daisy merece eu perdoar a Daisy. Não, é por mim. É porque eu não quero ficar doente. Então, lembrar de que, acima de tudo, eu tenho que me amar. Como é que eu me amo? Cuidando do meu corpo, cuidando do meu espírito. Como é que eu cuido do meu corpo, do meu espírito? Bom, dieta, de alimentação, mas dieta mental, moral também, né? Então, é a gente trabalhar os nossos sentimentos. A gente muitas vezes tem aquela postura de por que eu, por que comigo? E a gente já ouviu muitas vezes o Haroldo falando, por que não você? Por que não eu? Porque eu acho que eu sou especial, né? Então é a gente ter mais humildade e entender que a partir do momento que a gente para de olhar só para o nosso umbigo, a hora que a gente olha para a dor do próximo, esse é o segredo da felicidade. Quando a gente está fazendo bem para o outro, a gente esquece dos nossos problemas. Por isso que é tão bom dar, por isso que é tão bom ajudar, né? Por quê? Porque a gente se imanta de outra qualidade de pensamento, a gente sai daquele ritmo pesado, aquela vibração pesada. E aí fica mais fácil, né? Mas se eu ficar só pensando no problema, é como se eu estivesse jogando fermento. E o bolo vai crescendo. Né? Então não é fugir. Isso não é fugir, Daisy. Isso é usar a inteligência emocional para eu cuidar de mim, né? Bom, agora tá na hora da gente encerrar. Obrigada aí pelos comentários. E, Cris, você faz a prece final pra gente, por favor? Sim. Mestre Jesus, obrigada por esse momento aqui, esse encontro. Obrigada pela equipe espiritual que nos auxilia e que nos traz aqui, nos reúne para aprendermos mais sobre como nos melhorarmos e como prosseguir nessa jornada encarnatória, nos ajudando
ajudando ao nosso próximo. Que o nosso Deus ilumine a todos nós e nos ajude a abrir nossos corações, a nossa mente, para as inspirações dos nossos mentores espirituais. Que essa paz possa permanecer em e que possamos levar no nosso trabalho, nossa família, energia. Seja que Jesus nos acompanhe, que nos ajude nessa ginástica emocional, nessa ginástica moral, mental que a gente tem que passar. Eu acho que não é por acaso que a gente está estudando esse livro, né? Como eu já comentei, no meu caso, o ouvido mais perto é o meu, né? Também a gente lembrar da importância do nosso dia a dia, da qualidade da nossa vida para a nossa felicidade, né? Que Jesus aí nos ajude, né? Hoje sempre. E a semana que vem é o último capítulo. E aí? Não.